Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conhecer mais 4 instrumentos de percussão. O primeiro que nós vamos ver é um instrumento bem famoso, que é o pandeiro. O pandeiro nós vamos ter esse tambor bem curtinho com a pele e aqui ele tem esses pratinhos que se chamam platinelas. Então normalmente tem 2 ou 3 conjuntos aqui de platinelas em cada parte do pandeiro. E essas platinelas, quando a gente vai tocando, elas vão chacoalhando. E aí, como vocês podem ver, tem esses conjuntos de platinelas e aqui não tem. Aqui ela está vazia com um furo. Aqui é onde nós vamos segurar. Então aqui a gente pega, segura na lateral, dessa forma. Os 4 dedos aqui para dentro do pandeiro e o polegar aqui em cima. Quem for canhoto pode segurar com a outra mão, que vai funcionar do mesmo jeito. Nós temos 4 movimentos básicos do pandeiro e são eles que nós vamos estudar agora. Então, uma mão está segurando, lembrando que a gente não pode apoiar ele na perna, senão o som fica abafado. Tem que segurar assim. E ele é um pouquinho pesado, então quem tiver pandeiro e cansar a mão, descansa um pouquinho, depois pega de novo e continua. Não toca apoiado. Primeiro movimento vai ser com o polegar. Nós vamos deixar a mão aberta, mas não precisa deixar a mão tensa, os dedos todos relaxados. E aí nós vamos fazer esse movimento de girar o pulso. Tá vendo que o meu dedo não está junto com os outros, o meu polegar está para fora. Então ele está para fora e eu vou girar. Na hora que eu girar, ele vai bater na borda da pele, nessa borda aqui, ó, não no canto nem no meio, porque se bater no canto vocês vão bater no aro de ferro e aí vai machucar o dedo. E se bater na borda, o som fica abafado. Então ele tem que ser mais ou menos aqui de 2 a 3 dedos da borda. Lembrando que não é esse movimento de bater, de descer a mão, é de girar a mão, é um giro. Esse movimento nós chamamos de polegar. Segundo movimento vai ser parecido com o da conga, aquele movimento de dedo e base que nós fazemos na conga. Lembram daquela gangorra com a mão? Dedo e base. Dedo e base. É a mesma coisa aqui. Dedo, base. Dedo, base. Lembrando que eu não vou fazer isso nem isso. Minha mão está parada, eu só faço ponta do dedo para frente, base da mão para trás. E fica esse movimento de gangorra. Então nós já tivemos o polegar, o dedo, a base. E o último movimento principal do pandeiro é o tapa, o mesmo tapa que nós fazemos na conga. Mão aberta, relaxada, bate e deixa, porque se a gente tirar, ele vibra um pouquinho. Bate e deixa. Então são os 4 movimentos básicos da conga. E aí nós vamos fazer várias combinações usando esses 4 movimentos. Polegar, dedo, base, dedo. Polegar, dedo, base. E a gente vai combinando e com o tempo vai acelerando. A gente vai criando essas combinações. Próximo instrumento é da família dos chocalhos. Nós já vimos o shaker e agora nós vamos ver o ganzá, que é esse instrumento que tem um formato de lata. Ele é um chocalho de alumínio comprido e aqui dentro ele tem um material de chacoalhar, né? Pode ser areia, pode ser miçanga, depende do ganzá do instrumento. E o movimento vai ser parecido com o do shaker. Nós seguramos ele dessa forma, os 4 dedos para frente, polegar para trás e encaixamos ele aqui.
E aí nós tocamos com esse movimento para frente, para trás, para frente, para trás. Não é o braço todo e também não é só o pulso. É um pouquinho dos dois. Quando o pulso joga ele para frente, o meu braço vai um pouquinho para frente. E quando o meu pulso joga ele para trás, o meu braço vem um pouquinho para trás, tá? Tem um movimento bem curtinho de braço e também tem um movimento curtinho do pulso. Para frente, para trás, para frente, para trás. Certo? A gente pode chacoalhar ele de uma forma mais leve. E se eu faço um movimento um pouco mais agressivo, a areia não vai raspar, ela vai ficar batendo direto, de um lado para o outro. Por isso que fica um som mais seco e mais ardido, parecendo uma batida, né? E aí nós podemos misturar esses dois movimentos, o movimento mais leve, e quando eu quiser fazer um acento, que é aquela batida mais forte, eu faço um movimento mais forte, ou para frente ou para trás, mas normalmente nós vamos fazer para frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Todos os números eu estou fazendo forte para dar o acento. 1, 2, 3, 4. Então esse é o ganzá. Quem for canhoto pode usar com a outra mão do mesmo jeito. Próximo instrumento que nós temos também é um instrumento bem famoso e o próprio formato dele já é o nome do instrumento, é o triângulo. Triângulo é uma barra de ferro em formato de triângulo. Ela é uma barra inteira, ela começa aqui, ela faz essa curva, faz a outra curva e no final ela é aberta. Então ela não fecha o final com o começo, ele é aberto. Por dois motivos. Primeiro, o triângulo é um instrumento que a gente pode usar pendurado, então ele é aberto aqui para a gente passar a corda que pendura ele. Segundo motivo, como ele é aberto, a vibração é maior no instrumento todo. Nós vamos segurar com esses dois dedos, isso aqui nós chamamos de pinça, esse movimento aqui. Então nós passamos ele aqui e seguramos com a pinça, né? Ele não fica pendurado aqui dentro, ó. Eu estou segurando a ponta, né? Segurei, aí os outros dedos fecham a mão, mas eu não estou segurando ele assim com a mão toda, estou segurando aqui e o resto só está reforçando. Por que eu estou falando isso? Porque essa mão ela vai tanto segurar com os dedos fechados quanto com os dedos abertos. A outra baqueta é uma baqueta de ferro também, para o impacto ser mais forte. E aí nós temos dois sons, o som fechado, que é quando a minha mão está em volta, e o som aberto, que é quando eu abro os dedos e fico só com a pinça. Fechado, aberto. Quando nós temos alguma música muito lenta, nós podemos fazer só essa batida aqui dentro, ó. E quando nós temos uma música mais agitada, nós vamos usar esse movimento aqui, ó. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Bem nessa beirada aqui do triângulo, ó. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Esse é o movimento mais comum e mais básico do triângulo. Para baixo e para cima, constante. E aí, entre esses movimentos, eu posso abrir e fechar a mão para tirar aquele som longo e estridente dele. Então, nós vamos fazer o seguinte. Todos os números eu vou abrir a mão. 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos acelerando.
E o próximo, último instrumento de hoje é um instrumento que não é tão comum de se ver, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram o som dele. Parece um tamborzinho normal de bater, mas ele não é um tambor de fazer batidas. Esse tambor aqui se chama cuíca. Ele é muito usado no samba, no pagode. Ele é um tambor de alumínio, né, de metal. Ele tem uma pele. Aqui dentro dele nós temos uma vareta. Estão vendo aí? Uma varetinha aqui, ó. Essa vareta, ela tem a pontinha com uma bolinha e a pele da cuíca está amarrada nessa bolinha. Ou seja, a vareta está ligada na pele. Para que isso? Porque a cuíca, nós vamos ter um paninho. Existem vários tipos de paninho, mas eles normalmente são próprios para a cuíca. Não é um paninho qualquer que a gente encontra em casa, tá? Nós vamos pegar esse paninho, vamos apoiar a cuíca na perna e com esse paninho nós vamos colocar ele na vareta. E aí com esses 3 dedos bem levinho nós vamos segurar o pano, sem apertar muito a vareta. E aí quando eu raspo esse pano na vareta, nós tiramos esse som da cuíca. Agora, com a outra mão que eu não estou usando, eu vou apertar aqui o centro da pele. Quando eu passo o paninho aqui na vareta, sem apertar, nós temos o som grave. E quando eu aperto aqui e passo aquele paninho na vareta, o som fica agudo. Soltei, ficou grave. Apertei, ficou agudo. E aí nós temos esse movimento. Essa mão lá dentro da cuíca vai fazer esse movimento com o paninho na vareta. E esse aqui, com essa mão, vai apertar ou soltar a pele. E aí nós temos combinação de 2 sons, o grave e o agudo. Então esse aqui é um instrumento bem famoso no samba, cuíca. Então nós tivemos esses 4 instrumentos hoje e vamos começar a fazer alguns exercícios usando alguns desses instrumentos. Então até a próxima aula.